Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Gotas de Fé e de Amor. Meu nome é Everton Rocha e aqui você vai aprender um pouco mais da doutrina espírita e do mundo dos espíritos. Tá? Desde já eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe essas mensagens, essas gotas de fé e de amor com mais pessoas, né? Nosso canal nós temos diversas playlists e alguns livros que nós estamos estudando a respeito da doutrina espírita, né? Nós temos livros diversos e vocês podem acompanhar aí nas nossas playlists. E hoje nós vamos dar prosseguimento à leitura do livro, né, Jesus e Vida, uma psicografia do médium Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. E o tema de hoje será amizade e terapia, né? Então, um tema bem interessante que a Joana de Ângeles vai trazer aqui para o nosso estudo de hoje, tá? E a amizade é algo que é bem importante, né, na nossa vida, para que a gente possa aí desenvolver nossas capacidades de relacionamento, de socialização. Lembrando que também é algo que pode ser perigoso, né? Quando a gente não faz aí uma escolha muito positiva, e muitas vezes a amizade também pode nos levar, né, para a desgraça, a desesperação, né, para as aflições. E vamos dar início, né? Vamos ao que interessa. O texto começa assim, né? Marco Túlio Cícero, filósofo latino do século I a.C., afirmou com grande sabedoria que quem retira a amizade da sua vida elimina o sol do mundo. Isto porque o relacionamento entre as pessoas através da amizade é de grande significado emocional para a existência feliz. A amizade é como o sol que aquece e vitaliza, favorecendo o desenvolvimento da vida e ampliando os horizontes existenciais, aos quais oferece beleza, harmonia e faculta desafios para serem conquistados. O ser humano é essencialmente sociável, encontrando nos relacionamentos proporcionados pela amizade estímulos e objetivos para crescer moral e espiritualmente. Sem dúvida, a amizade é portadora do calor necessário para fazer germinar os sentimentos que se encontram adormecidos no imo do ser, ao tempo que se irradia com energias benéficas em favor daquele com o qual se relaciona. A amizade independe dos interesses mesquinhos do dar para receber, porquanto o ato da estima sintetiza os dois fenômenos, pelo produzir de satisfações confortadoras, né? Então, já na abertura, né, desse capítulo, o que nos traz aqui Joana de Ângeles, né? Ela justamente nos apresenta essa necessidade, né? Ela apresenta aqui a amizade como sendo um sol que ilumina a nossa vida, né? Que ilumina nossos passos, que favorece a gente uma paz duradoura, né? Porque a gente acaba exercitando aí a nossa capacidade de relacionamento. E ela diz, né, que nós somos seres sociáveis, né? Nós somos seres que fomos criados para conviver aí em harmonia, para conviver em grupos, né? Então isso é algo natural e intrínseco do ser humano, né? Essa sociabilidade, né? Então esses relacionamentos que a gente vai tendo no decorrer da vida, eles vão nos ajudando sim, né, a buscar melhores condições de favorecer o outro, né, de ajudar o outro, favorece o nosso exercício da caridade. É tanto que ela fala, né, que a amizade ela independe do dar e do receber, mas que inconscientemente isso já está ali sintetizado na relação, porque quando a gente acaba tratando o outro de forma positiva, a gente acaba sendo aquele ouvinte
né, que entende a dor do outro, a gente acaba também conseguindo ser ouvido e fazendo com que o outro também entenda as nossas dores, né? E é importante que ela já abre com essa frase, né, do filósofo Túlio Cícero, que é justamente: quem retira a amizade da sua vida elimina o sol do mundo, né? Então, que a gente possa aí, né, dentro das possibilidades, atrair mais amizades para a nossa vida, né, até para a própria divulgação, né, do Evangelho do Salvador Jesus Cristo, para a divulgação da doutrina espírita, que isso favoreça, né, de forma a enriquecer a humanidade, né, com o compartilhamento de informações, né, tendo em vista que as pessoas são carentes, né, de atenção. Hoje a gente vive uma grande pandemia de depressão, de ansiedade, e também muitos desses casos acabam aí levando essas pessoas para o ato desesperador do suicídio, né? Então, uma palavra amiga muitas vezes ela pode favorecer aí esse nosso crescimento nos relacionamentos, né? E continuando aqui, o que nos diz a Joana de Ângeles: destituídos de sentimentos racionais, os animais da escala anterior à humana expressam a amizade por instinto, embora em alguns deles existam os pródromos da futura inteligência, protegendo-se, assim como a outros da mesma ou de espécie diferente, no clã biológico ou no social, oferecendo-lhes apoio e convívio. Esse treinamento desenvolve-lhes a capacidade para a estima, quando alcançarem o estágio de humanidade. Os filhotes rejeitados ou órfãos, quando não adotados por outros, deprecam e morrem. O mesmo ocorre com as criaturas que, acariciadas, gozam de mais saúde e de melhor desenvolvimento intelectual em relação àqueles que são vítimas do abandono ou são desprezadas, que sobrevivem com deficiências várias, quando não se apresentam portadoras de transtornos emocionais graves. A amizade sincera oferece a segurança emocional que propicia a alegria de viver, por estimular os neurotransmissores a produzir mais dopamina, a substância responsável pela alegria, pela felicidade. Invariavelmente, os indivíduos temem o abandono, a solidão, e ante a doação da amizade relaxam e tranquilizam-se, reconquistando a confiança em si mesmos e no próximo. A amizade, desse modo, é como um elixir terapêutico de excelentes resultados, inclusive no período em que se instalam as enfermidades, né? Então, o que é que Joana nos diz, né? Que nós não nascemos para sermos solitários, né? Que a solidão ela acaba nos despertando para processos de angústia, né? De ansiedade, acaba trazendo para nós esse sentimento de quase que inexistência, né? E ela fala que a amizade, esse processo que a gente vai desenvolvendo na amizade, é sim um treinamento que a gente vai fazendo para que cada vez a gente vai evoluindo. Inclusive ela traz isso para o mundo, né, dos animais, que a amizade instintiva que os animais desenvolvem no decorrer de suas existências é uma preparação para a atuação, né, no estágio de humanidade, né, que é o que ela nos fala aqui. E ela diz que filhotes, por exemplo, rejeitados, né, pelo seu bando, eles acabam definhando e morrem. O mesmo ocorre com os seres humanos, que quando desprovidos de amizades sinceras, de amizades que nos tragam uma sensação de bem-estar e de evolução, a gente também acaba caindo aí nessa onda, né, de ansiedade e de problemas que ela fala aqui, de transtornos emocionais extremamente graves, né? Eu confesso que durante muito tempo da minha vida eu fui muito apático para amizades, né? Então eu me afastava muito das pessoas, né? E isso realmente não é muito bom, né? Porque você acaba assim sentindo aquela
angústia solitária, aquela dor constante, né, que faz com que a gente muitas vezes sim pense e entre numa vibração de extrema negatividade, né? E Joana também fala que a amizade sincera, ela é o que nos propicia essa segurança emocional, né? Essa segurança que nos leva a um estado de alegria, um estado de felicidade, a um estado de saúde física e mental do nosso corpo, né? Então, ela cita aqui inclusive hormônios, né, que durante os processos comunicativos de grupos, a dopamina, serotonina, noradrenalina, são todos esses hormônios do cérebro que acabam fazendo com que a gente tenha essas sensações de alegria e de felicidade, conseguindo enxergar além do nós mesmos e conseguir enxergar a beleza do mundo, né? Enxergar aí todo o potencial de maravilhas que nos deu o Criador de todas as coisas, né? Então, ela finaliza essa parte dizendo que a amizade representa um grande elixir, né, terapêutico, que vai trazer aí pra gente a saúde que precisamos, principalmente nos momentos de enfermidade, né? Então, bem interessante. E Joana continua aqui, né? A amizade é tão valiosa que o som de voz amiga, né, o som de uma voz amiga e conhecida produz o sorriso de alegria em quem a escuta. A lembrança de um ato propiciado por um amigo gera satisfação e a perspectiva de um novo encontro desenvolve expectativa agradável. Quando não se frui dessas satisfações, dificilmente encontra-se felicidade durante a existência terrena, sofrendo-se isolamento e angústia. Estatísticas valiosas asseveram que as pessoas solitárias têm a probabilidade de desencarnar em muito menos tempo do que aqueles que experienciam convivências e relacionamentos afetivos. O mesmo ocorre com os introvertidos em relação aos extrovertidos, em face das agressões de que padece o sistema imunológico, bombardeado pelos conflitos das cooptações emocionais. A amizade prolonga a existência física e embeleza as emoções. A vida estua em incessantes poemas de relacionamentos em natureza, culminando na convivência entre os seres humanos. Amigos são bênçãos que devem ser cultivadas com carinho, respeito e consideração. Então, o ponto-chave dessa parte é justamente entender que as pessoas que se privam da convivência afetiva, quer seja familiar ou de amigos, né, extra-ambiente residencial, ambiente familiar, elas tendem a desencarnar muito antes. Elas têm aí a existência delas reduzida em muito tempo, né? Isso é o que nos traz, não sou eu que estou dizendo, é o que nos diz aqui o Espírito Joana de Ângeles. E ela nos traz isso. E ela fala que o mesmo acontece, né? O mesmo acontece com aquelas pessoas introvertidas, né? Aquelas pessoas que não se dão ao direito de uma convivência mais ampla, né, que não se abrem com os demais e que não deixa que outros entrem do seu espaço pessoal. Então isso acontece com os introvertidos em relação a essas pessoas que são extrovertidas, né? E Joana, ela diz pra gente, a amizade sim, ela prolonga a nossa existência e ela torna mais bela os nossos sentimentos e as nossas emoções, né? Então ela acaba embelezando esse nosso relacionamento aí com a própria vida e com nós mesmos, né? Então a gente acaba se encontrando aí dentro dessa convivência. E ela fala que a amizade ela é um poema da natureza, né? Interessante isso, né? Que ela fala que a vida atua em incessantes poemas de relacionamentos, né, na natureza. Então esses poemas são justamente essas relações, né, que a gente vai cultivando aí no dia a dia. E no fim ela fala, amigos são bênçãos que devem ser cultivadas com carinho, né? Cultivados com carinho, respeito e consideração, né? De nada vale a gente ter amigos somente para tratá-los como instrumentos de modo que a gente aí consiga
alcançar nossos objetivos. Não, não é essa a finalidade da amizade. A amizade ela tem que ser sincera, ela tem que ser respeitosa, né? Ela tem que ter um certo toque de carinho e, acima de tudo, a gente tem que ter consideração por aquela pessoa, né? A gente tem que respeitar essa pessoa de modo a termos aí uma evolução espiritual dentro do nosso processo de afetividade. E Joana continua: quando os enfermos recebem atenção e amizade, os seus neurônios produzem endorfinas que lhes atenuam tanto as dores físicas quanto as emocionais, facultando-lhes formosos períodos de sobrevida. Os processos agressivos na convivência social produzem distonias psicológicas nos seus membros, tornando-os refratários aos sentimentos de elevação, de fraternidade e de harmonia. São geradores de violência porque se fazem, por sua vez, condutas igualmente violentas. Os animais cuidados com amizade tornam-se dóceis, reconhecem os seus donos e captam-lhes os sentimentos que os instintos decodificam por automatismo. Assim, a amizade funciona como elemento indispensável à vida produtiva e rica de aspirações relevantes. Aquele que se isola termina por alienar-se, permitindo-se reflexões negativas, pensamentos pessimistas e mergulhados em depressões tormentosas por falta de convivências salutares. Da amizade ao amor basta um passo, isto é, à medida que o sentimento se engrandece, adquire dimensão de afetividade profunda. Mais uma vez ela fala, né, de que a amizade ela tem que ser uma amizade sincera, né? Ela necessita ser uma amizade salutar, né? Importante a gente destacar isso aqui, que falei lá no início. A amizade ela tem que ser de caráter salutar. De nada adianta a gente estar cercado aí por dezenas, centenas, milhares de amigos, se esses amigos eles têm comportamentos, uma postura moral totalmente negativa e não adequada ou em sintonia com aquilo que o Salvador Jesus Cristo nos ensina em seus evangelhos, né? Então a gente precisa de amizades salutares, né? A ausência dessas amizades, Joana diz, que acabam gerando em nós processos violentos, né? E normalmente essa violência é praticada contra nós mesmos, né? Então a gente acaba gerando essas distonias psicológicas, né? No meio da sociedade, e tudo isso vai se refletindo em pensamentos negativos, né? Em depressões, reflexões negativas, e tudo isso acaba tornando aí nossa vida um verdadeiro campo de aflições, né? Onde a gente só vai conseguir sofrer, e daí vem a questão da existência reduzida, né? De você ter um tempo menor de vida nesse plano do orbe terrestre, né? Então, aí conclui-se dizendo que, né, a partir desse sentimento de amizade, a partir dessas relações salutares, né, sinceras, carinhosas e de respeito, é apenas um pequeno passo para que a gente entre aí na seara do amor, né? Espalhando para esses nossos amigos, essas nossas amizades, todo o carinho, todo o amor que a gente tem, né, para oferecer. E continuando aqui, a Joana vai falar justamente a respeito, né, uma passagem aqui de Nietzsche, né, que ela vai dizer assim: Friedrich Nietzsche, embora pessimista e vítima de frequentes crises depressivas, reconheceu que a amizade que sustenta o casamento, as parcerias, os relacionamentos sexuais, quando passam os arrombos das paixões devastadoras. A amizade independe dos sexos, das circunstâncias, das idades, abrange todos os períodos da vida e tudo quanto existe em natureza. Desenvolvê-la mediante o treinamento, expandindo-a ao maior número possível de indivíduos humanos, animais e vegetais, constitui um desafio em benefício da saúde integral. A vida solitária constitui terrível carga para o organismo físico, emocional e mental, gerando desconforto e estresse, em razão dos conflitos que se estabelecem no íntimo e da impossibilidade de reparti-los com outrem, em convenções
conversações edificantes. Não se trata de transferi-los ao próximo, porém de realizar-se uma catarse positiva, trabalhando as faces nebulosas do sofrimento e encontrando caminhos ocultos para a sua libertação. Quando se confia em alguém, torna-se mais fácil enfrentar dificuldades, confiando que sempre terá companhia e refúgio emocional na amizade, quando os problemas se tornarem mais graves ou mesmo sem eles. Tendo-se com quem conversar, discutir problemas, comentar desafios e dores, embora permaneçam não resolvidos, outras são as condições emocionais para os solucionar, em face do aquecimento moral que vem do outro. Então, Nietzsche, ele diz exatamente que a amizade é que sustenta todos os outros tipos de relacionamento, o casamento, parcerias, inclusive ele fala de relacionamentos sexuais também. Então, essa amizade ela é que estrutura tudo isso, né? Por isso que no casamento a gente precisa ter amizade com o nosso parceiro, nos nossos atividades laborativas, trabalho, né? É preciso ter essa amizade, né? Que aqui ele fala nas parcerias e nos relacionamentos sexuais, né? Precisa ter essa amizade, essa confiança, carinho, né? E respeito entre as partes. Então a gente pode sim desenvolver essas habilidades. De Ângeles fala que a solidão, o afastamento da sociedade, aquela aversão a socializar-se, ela representa um mal terrível, tanto para o organismo físico quanto para os processos emocionais e mentais, né? É o que ela nos diz aqui, né? Que esse afastamento ele impossibilita a recuperação de muitos males que a gente encontra aí na vida. Por isso que a gente tem que buscar essa harmonização, né? A gente tem que buscar essa parceria com outras pessoas, né? Não se trata, porém, de transferir nossas dores, as nossas angústias, os nossos anseios, as nossas dificuldades para outra pessoa, né? Então a gente tem que também avaliar isso. O que se trata aqui é de uma convivência, né, coletiva, de modo que o outro possa nos ter como um canal de sustentação, de apoio emocional e moral, e assim a gente também ter isso no outro, né? Então esse é o objetivo, né? E ela fala de confiança, né? Que quando nós confiamos em alguém, né? Quando nós confiamos num grupo social, a gente acaba enfrentando as nossas dificuldades com mais facilidade, né? Porque a gente sabe que vai ter sempre ali uma mão amiga, né? Então é importante que os pais eles estabeleçam essa relação de amizade com seus filhos, que os filhos estabeleçam uma relação de amizade com seus pais, né? Uma relação não só de amizade, mas uma relação também de confiança, né? E continuando, Joana vai falar justamente a respeito, né? Ela já finalizando aqui, ela vai falar o seguinte: a amizade pura tem sido responsável por incontáveis glórias no processo evolutivo da humanidade. Pessoas que se estimam sacrificam-se umas pelas outras, demonstrando o significado de que se revestem na convivência fraternal. Enquanto houver amizade entre os seres humanos, Deus estará de bem com os habitantes do planeta Terra. Sê amigo, doando-te quanto possas, mantendo conversações salutares, joviais e desfrutarás de bem-estar. A convivência na amizade é razão para evitar o vazio existencial, a saturação, desde que seja autêntico o sentimento. A amizade prolonga a alegria de fruir-se a existência física. A amizade que produz bem-estar e autorrealização é processo terapêutico para uma reencarnação exitosa, né? Então, fantástico, né? Esse encerramento que Joana faz, nos chamando, né, à construção de laços de amizade, a construção desse tecido social que nos une, né, que faz com que a gente possa aí encontrar a nossa autorrealização, né? Que possa aí favorecer a nossa reencarnação, aqui já pensando bem no futuro, né? A nossa reencarnação de forma exitosa, né? Então isso é bem interessante, né? E a gente encerra por aqui,
né? Joana convida a gente para essas amizades, amizades que sejam verdadeiras, né? Amizades que tenham aí sim esse objetivo de nos dar toda a alegria e todo o apoio possível, né? Mas que a gente jamais confunda a amizade com se aproveitar da situação alheia, né? E outra coisa, a Joana, quando fala que a gente precisa de amizades, ela sempre fala amizades sinceras, conversas salutares, né? Joviais, e que seja um compartilhamento de bem-estar. Então, se a gente está naquele grupinho fechado ali, onde piadas de duplo sentido, palavrões, vibrações negativas, sentimentos voltados para o mal, então a gente não está no caminho certo não, tá bom? A gente não está aí plantando e colhendo essas amizades que a Joana fala aqui em Jesus e Vida, não. A gente vai estar somente maquiando mais uma vez os nossos sentimentos, as nossas ações, tá? Então era isso por hoje, né? Concluímos mais essa parte aqui do Jesus e Vida. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Agradeço a participação de todos. Estou deixando aqui em cima, né, um cardzinho para você acessar a nossa playlist de estudos da Revista Espírita, edição de janeiro de 1858, né? Fique à vontade aí para clicar e para acompanhar esse estudo aí mais aprofundado das obras de Allan Kardec, né? Afinal, ele é que nos dá aí essas obras basilares que fazem com que a gente siga nesse caminho maravilhoso. Mais uma vez, agradeço a participação de todos. Peço a vocês que divulguem esse conteúdo. Afinal, divulgar a doutrina espírita também é um ato de amor e de caridade. Fiquem todos com Deus. Que Jesus seja sempre o nosso guia e protetor. Cheiro em seus corações.